Fala traders, beleza pessoal? Vamos falar um pouco mais sobre criptomoedas, especialmente o Bitcoin, porque esse movimento de alta que a gente está vendo agora está enganando muita gente. Isso é um bull trap, armadilha de touro, tá? É uma subida por correção, por um pullback apenas de recuperação de toda essa onda de queda sucessiva que ele vem sofrendo aí, né? O Bitcoin derrete e puxa todas as criptomoedas, porque ela é conhecida como a criptomãe, né? Então hoje você vê aqui no investing.com, você vê aqui, ó, 36 minutos atrás, dia 19/7, né? 5h30, saindo essa notícia, ó, criptomoedas. A recuperação começou ou é uma pausa no inverno cripto? Inverno aqui significa temporada ruim, né? Ou é uma pausa na temporada ruim das criptos. Então aqui, como é uma tradução, eles chamam de inverno, tá? Vamos chamar de inverno, né? Inverno reflete assim um sentimento não muito bom, né? Chuva, ficar preso em casa. O pessoal gosta mais do verão, né? Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui primeiro no que a notícia diz, tá? Vamos ver para eu ver o que eles estão falando, para ver se bate com o que eu vou falar para vocês aqui e que eu comecei a falar no meu grupo dia 3 desse mês. Hoje são 19/7. Eu vou mostrar para vocês o que eu falei lá no grupo dia 3, tá? Vamos ver aqui primeiro. As criptomoedas aproveitam o sentimento. Eu sempre falo para vocês que o mercado é sentimento. Sentimento de apetite ao risco. Eu não erro quando eu digo para vocês, o mercado se divide entre medo e ganância. Sentimento de medo ou sentimento de ganância. Ganância também é apetite ao risco. Otimismo, tá? Medo é aversão, é cautela, é temor, enfim, como eu sempre falo. Qualquer sinônimo dessas duas palavras, medo e ganância, se encaixa no sentimento para definir o sentimento de mercado. Então não é só análise técnica, pessoal, é sentimento, tá? É isso aqui que manda no mercado. As criptos aproveitam o sentimento de apetite ao risco nessa semana para se afastar das mínimas de 2022, com quase todos os 100 criptoativos com maior valorização de mercado subindo 2 dígitos nos últimos 7 dias, pessoal. Isso aqui é um pullback. Eu vou mostrar para vocês, tá? Não saiam comprando agora não. A capitalização total do mercado voltou a superar 1 trilhão, quer dizer, o mercado cripto voltou a movimentar 1 trilhão de dólares, né? O pessoal está voltando para as criptos. Está subindo, é lógico que o pessoal está comprando, mas é um pullback. O Bitcoin ele vem se arrastando lateral há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês nos gráficos, tá? É como eu sempre falo, primeiro sentimento, depois gráficos. Somente o Bitcoin acumula alta de 20,23% no período. A maior criptomoeda do mercado rompeu. Aqui podíamos utilizar a resistência, né? A resistência dos 23 mil nessa terça-feira, atingindo sua maior cotação desde 13 de junho, com uma alta intradiária de 8%, a 23.264, às 17h28 de hoje, né? Já o Ethereum apresenta uma performance ainda maior, avanço de 50%, né? Mais de 50%, nos últimos 7 dias, com alta de 6,2%, atingindo hoje 1,5 conto. Já chegou a valer quase, né, 4 mil dólares. A recuperação começou ou é apenas uma pausa no inverno cripto? É só uma pausa no inverno cripto. Pullback, galera. Pullback. Não saia comprando cripto ainda. Você está otimista? Ó, sentimento de novo, a mesma coisa. Você está otimista? Ele não pergunta, você está vendo um martelo no fundo? Você está vendo a média cruzando de baixo para cima? Não, é sentimento. Otimista. Ou é melhor ser cauteloso, ó? Otimismo, ganância, cautela, medo, tá vendo? Sempre tem um desses dois sinônimos nas matérias que a gente lê. Queremos ouvir as suas respostas. Participe da pesquisa Investe sobre as criptomoedas e leva apenas 3 minutos. Aí ele deixa, eu vou participar disso aqui depois, tá? Para expressar a minha opinião, que já que eles estão pedindo, né? Então, beleza, pessoal. Tá vendo isso aqui? Hoje são 19 de julho, tá aqui, ó, 19 de julho de 2022, tá? 18h17. Vamos ver o que eu falei para o meu pessoal aqui do grupo no início. Poxa, fechei o Instagram,
WhatsApp. No início de julho desse ano agora, dia 3, tá? Tá aqui, ó. Eu puxei 23k no meu histórico dos grupos de WhatsApp, tá bom? E ele puxa aqui, ó. Dia 3/7/2022, quando o Bitcoin estava 19.300, lá embaixo. Eu falei, ó, pode ir a 23k. Antes eu previa que ia cair. Quando estava em 30 mil, eu falava que ia cair a 23. E agora eu estou prevendo que vai subir a 23. Vamos recuperar essas mensagens aqui comigo, ó. Meu grupo Zero ao Mercado que eu desativei. A gente está só no Telegram agora, tá? O mesmo nome lá, Zero ao Mercado Traders. Pessoal, aqui, ó, dia 3, tá vendo comigo aqui, ó? Eu não tenho como forjar isso aqui, certo? Dia 3/7/2022. Eu mandei uma análise aqui, ó. O Bitcoin estava 19.300, entre 18 mil nas mínimas, 18.900 a 19.350, trabalhando suporte e resistência. Então tá, dia 3/7/2022, ó. Eu falei aqui no grupo, Bitcoin só suporte e resistência. Entre 19.350 é a resistência e 18.900 que é o suporte, que a gente já vai ver aqui, ó. Tô na compra quando bater 19.350 fecho, porque eu estava operando suporte e resistência aqui, né? Surfando, indo e vindo. Quer dizer, eu estava vendendo no topo e comprando no fundo. Então aqui era o gráfico do Bitcoin, ó. No dia 3/7 aqui, ó. Acompanha comigo no mouse, 3/7/2022. Ele estava nesse movimento aqui, ó. Lateral, certo? Essa queda maior aqui foi a quebra daquele fundo, aquela empresa lá, Three Arrows Capital, né? E ele derreteu lá, foi a 17 mil... abaixo dos 17 mil, né? E daí ele vem trabalhando lateral aqui, ó. Então, no dia que eu gravei, que eu mandei essa análise, ó, ele estava fazendo máximas aqui em 19.485 e mínima em 18.600 aqui, ó. Certo? Então ele vinha se arrastando aqui. E ainda nesse período eu falei que ele poderia subir a 23 mil, talvez a 25 mil, talvez a 26 mil. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, primeiro eu estou recuperando essas mensagens aqui, ó. Até falei, se o Rafael, um colega que opera com a gente, falei se ele estava posicionado, já quebrou com a balangada às 6 horas da manhã, que deu uma porrada e tal. Então, a gente postou aqui, ó, que ele viria. Puxei pela Fibonacci, fiz toda a análise técnica e falei, ó, 61% da Fibo, e uma média de 200 períodos, esperando a correção que parece ter começado. Viu que eu falei aqui, ó? Eu falei que era uma correção dia 3, eu já falei que ele era uma correção e tracei aqui essa setinha. Ó, ele rompeu um LTB aqui, ó. Tá vendo essa LTB aqui, ó? Branca. Ele rompeu aqui com candle de força, tá? E eu falei que ele poderia vir buscar a média dos 200 períodos aqui em 20.105, ó. Certo? E eu falei, estou esperando uma correção que parece já ter começado. Correção de quê? Correção de toda a queda, né? Que a gente já vai mostrar para vocês. Eu falei, ó, foi só eu falar e disparou. Não sei se rompe, mas se romper vai lá em 20.100, ó. Isso quando estava em 19.300, tá, pessoal? Na dúvida, bunda na parede, dedo no nariz, quer dizer, não fica em operação. E foi embora. E eu falei, ó, pode ir a 23k. No mesmo dia que estava 19.300, eu falei, ó, pode ir a 23k. Onde que está hoje, né? Hoje está a 23k. Rompeu aqui, como ele falou, né? Cadê ele aqui, ó? Rompeu a resistência dos 23 mil nessa terça-feira. Quer dizer, 15 dias depois que eu mandei essa análise aqui para o pessoal lá do grupo. Pode ir a 23k. E vocês viram aqui comigo quanto estava, né? 19.300, tá? Então falei pra galera que isso era só um voo de galinha. Em D1, se eu puxar a Fibo no D1 a partir desse topinho aqui, ó, ele pode ir a 38. Se ele vier buscar 61% da Fibo a partir desse topo aqui em 47.500, ele poderia chegar em 36.378. Mas eu não acho que ele chega, por quê? Porque tem duas LTAs grandes, LTBs grandes aqui, ó. Essa maior, essa de cima, essa cinza, é desde o topo máximo lá de quase 69 mil dólares, né? Então ele fez esse topo aqui, ó. Aí ele caiu,
fez essa flâmula aqui, que eu já analisei várias vezes em outros vídeos anteriores, né? Fez essa flâmula de baixa e caiu novamente. Então ele caiu exatamente esse tamanho aqui, ó. Depois dessa flâmula, ele caiu o mesmo tamanho aqui, que é como diz a teoria, né? Cai o mastro, o tamanho do mastro da bandeirinha invertida, né? Ou para cima ou para baixo. Para cima sobe, lógico. Só que eu falei que ele pode, se ele respeitar, se ele for buscar a FIBO, ele pode ter uma recuperação aí até 36.300 dólares. Tá? Isso eu postei dia 3. Aqui, ó, olhando em D1, né? Aí eu falei, por fundamentos, não sei se terá forças para isso. Quais fundamentos? O pessoal tá com medo, tá vendendo, estão saindo da renda variável, né? E Bitcoin é para lá de variável, tá bom? Aí eu falei que ele estava da FIBO, ele já tinha ido buscar o 38.2, né? Que dá bem em cima da LTB e talvez ele não tivesse forças para romper, tá? Aí eu postei aqui várias matérias, o grupo aqui nosso é para isso. Falei sobre o Michael Saylor comprando mais 15 milhões, 480 unidades de Bitcoin e tal, e a gente posta muita análise aqui. Então vamos lá para o gráfico. O que eu falei lá, ó? Isso aqui é o Bitcoin desde 2020, tá? Os dois topos máximos dele. O que eu fiz ali, ó? Primeiro ele fez aqui uma flâmula, né? Como eu acabei de falar ali para vocês. Só um pouquinho. Aqui, ó. Ele fez uma flâmula e caiu o mesmo tamanho aqui, certo? Não está bem em cima aqui, então ele passou um pouquinho aqui. Beleza. Só que independente disso, ele tem LTBs aqui, ó. Ele tem essa LTB que pega do topo máximo histórico ali mais ou menos na casa dos 69.270 dólares, tá? E ele tem essa outra LTB aqui, ó, mais abaixo, né? Que foi essa que ele acabou de romper, ó. Que foi essa que ele acabou de romper. Eu vou aproximar mais um pouco aqui em D1, diminuir um pouco o brilho por causa dos meus olhos. E o Bitcoin fazia tempo que estava nessa região aqui, ó, lateral. Daqui, né? Essa espécie de pinça aqui, ó, foi a quebra daquele fundo, né? True Arrows Capital 3AC, né? Que ele chegou a bater aqui 17.500 mais ou menos, 17.557, como a gente está vendo aqui. Então foi um bear trap, né? Uma armadilha de touro. Caiu e voltou novamente para cá. E agora ele rompeu. Ele rompeu essa LTB mais baixa aqui, ó. Então, como eu falei para o pessoal lá, quando ainda estava aqui embaixo, 19.300, eu falei, pessoal, ele pode ir buscar 23 mil, que era justamente romper essa LTB aqui, ó, que passa aqui. Aqui eu vejo bem, mas às vezes no vídeo pode ser que você não veja, né? Deixa eu mudar as cores e a espessura dela para você ver melhor. E essa aqui também, ó, com a LTB mais acima. Então ele rompeu essa LTB, mas não sabemos se ele terá forças para vir buscar essa outra LTB, mas pode ser que venha. Por isso que eu falei para a galera que ele poderia chegar a 25 mil, 26 mil, tá? Pode ser que ele venha buscar esses fundos aqui, ó, em 27.690. Aí vai estar todo mundo animado, comprando Bitcoin, e de repente ele volta aqui para dentro, ó, dessa zona de lateralização. Porque eu falei que ele poderia não ter forças para vir buscar assim, com essa alta. Eu falei em um determinado momento lá no grupo, já faz um tempo, que ele poderia vir buscar, deixa eu arrastar um pouco isso aqui, ó, para cá. Ele poderia vir buscar essa LTB se arrastando aqui, ó, lateralizando. Tem lá, se eu for resgatar o diálogo, vai estar lá também. Eu falei que ele poderia vir lateralizando, e era o que ele vinha fazendo. Isso aqui está no diário, tá? Ele vinha trabalhando nesse suporte e resistência. Notícias, né? Fazendo ele derrapar aqui, mas voltando lá, rapidamente precificou e devolveu. E ele pode subir um pouco mais. E eu falei para a galera, galera, o Bitcoin pode ir. Primeiro ele vai a 22,
Depois a 23 pode ir a 25 e depois pode ir a 26, quase 27, que ainda dá nessa LTB. A gente só pode considerar uma reversão de tendência se ele romper essa casa dos 27 mil, aproximadamente 690, se ele romper com candle de força isso aqui, tá? Fizer o pullback do rompimento e depois ele continuar aqui ganhando tendência. Aí ele pode vir naquela projeção que eu falei para vocês, vir buscar o 61.8 da Fibo, né, de 35 mil, ou 78.2, que seria vir buscar novamente essa região aqui que ele brigou, né, região de suporte, que é uma região de 41.627, que poderia animar muita gente, mas para mim isso ainda não elimina a tendência primária de baixa, tá? Para mim tudo isso aqui é pullback, por isso que a Fibonacci tem essas travas, para a gente saber que enquanto ele não romper isso aqui, pode ser só pullback, né? Ele precisaria romper os 100%, ou pelo menos os 61.8, mas ele batendo 78.2, eu ainda não estou convencido de que ele quebrou a tendência de baixa, tá bom? Para quem sabe a gente pensar aí no novo topo lá, uma nova máxima, porque eu acredito que o Bitcoin vai subir muito ainda, mas antes de subir ele vem a zero aqui, ó. Por que ele vem a zero? Porque é o seguinte, se ele cair o que ele caiu aqui, ó, e ele está fazendo isso, essa bandeirinha é essa mesma aqui, ó. Essa mesma aqui que não ficou perfeita, que é essa mesma aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para a gente ver melhor. Agora eu vou empurrar para lá, né? Ó, cai, faz uma bandeira de baixo aqui, ó. Certo? Uma flâmula. Aí aqui cai de novo, faz outra flâmula. Eu tenho um vídeo aí no canal Bitcoin vem a zero. Faz outra flâmula e continua caindo. Então, se ele continuar caindo, como diz a teoria, e a gente tem fundamentos para isso, que na verdade é o que eu considero, já tem um aqui, ó. Se ele cair isso aqui, ó, o mesmo tamanho dessa perna aqui, ele rompendo aqui, ó, ele vem, como eu postei ontem, ele vem aqui na casa dos 5, 6 mil dólares. 6.116, tá? E para ele romper esses 6.116 e vir buscar zero, quem que vai comprar Bitcoin a 6 mil e pouco? O pessoal vai esperar o zero. Então ele vai vir para o zero, pode vir para o zero, né? Minha análise, ele vai ficar um bom tempo aqui, nessa região entre 0 e 5 mil, tá? O pessoal com receio ainda, esperando ver realmente se as baleias voltam a impulsionar o preço para cima, para elas entrarem. E aí eu acredito que a bolha vai inflar rapidamente e novamente. Basta que os Estados Unidos controlem o perigo da recessão, controlem a inflação elevando a taxa de juros e aumente isso aqui, ó. Aumente isso aqui, ó. Sentimento de apetite ao risco. Aí o pessoal, ó, mais uma vez, ó, eu falo que sempre não é gráfico. O Bovespa crava a terceira alta com a ajuda de Wall Street, Nova York. Então não é gráfico. A gente reflete muito o cenário lá fora, mas não vou falar disso agora, tá? Então é isso aqui que faz subir, ó, sentimento de risco. Como o pessoal agora está com medo, tá todo mundo no índice dólar, tá todo mundo na renda fixa americana, tá? E estão caindo os ativos de risco, inclusive o ouro. Então ainda não é hora de comprar Bitcoin, tá bom? O inverno cripto, como eles falam aqui, ainda não passou, tá? É apenas um pullback. A gente tem várias LTAs e várias LTBs aqui que ele não rompeu ainda, e até uma criança olhando, ela vai dizer assim, se você pergunta, filho, isso aqui está subindo ou está caindo? Vai falar, mãe, pai, está caindo, porque a tendência ainda é essa aqui, ó. Enquanto ele não romper essa LTB maior aqui, que é do topo mais alto, certo? Que daria, como eu já falei, nos 27.200 e pouco, que daria nesses fundos aqui, que para ele agora seriam topos, né? Seria resistência. Para mim ainda não tem nenhum viés, nem por análise técnica de fim de inverno cripto, tá? E sem falar que a gente ainda teria que considerar a Fibonacci aqui,
pegando esse topo de mais ou menos aqui, ó, 28 de março desse ano, tá? Não dá para ver direito aqui porque tem muita coisa aqui, mas eu consigo ver. 28/3/2022, então pegando o topo de março, que estava em 49.300 aproximadamente. Então ele ainda tem muita coisa para segurar, porque tudo isso aqui são resistências, ó. 38,2 é uma resistência, 50% é uma resistência, 61,8% é considerada a resistência mais forte. Porém, muitas vezes os ativos insistem em ganhar um pouco mais de força. Ele vem, por isso que eu adicionei essa escala aqui em 78,2. Eu tenho um vídeo ensinando aí como adicionar ou modificar os valores, né, as métricas da Fibonacci, tá? Então, para mim aqui, enquanto ele não rompeu 78,2, ele não modificou tendência coisa nenhuma, tá? Geralmente os ativos fazem isso, ó. Ele vem buscar o 78,2, certo? Ele faz um candle aqui, ó. Chega até aqui, não consegue passar, daí ele volta. E o que fica aqui, ó, é um paviozinho, né? Que nesse caso aqui, a gente pode chamar de shooting star, né? Certo? Um martelinho invertido aqui, ó. Ele segura exatamente, ele passa e volta e segura exatamente na resistência e deixa o pavio. Que isso aqui, né, nos padrões de candle a gente chama de shooting star, que é uma figura de reversão de tendência. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Bom, você já conhece, né? Não precisa eu mostrar para você. Você já conhece muito bem o que é uma shooting star. Beleza, pessoal? Então não é fim de inverno cripto, coisa nenhuma. Cuidado, não é hora de comprar criptomoeda ainda. Eu também estou esperando para comprar, mas eu estou cauteloso. Essa subida eu já previa ela no dia 3, como está aqui, ó, 3, tá? Do 7, quando ele ainda estava a 19.300 e fazendo mínimas ali em 18.900, 18.600. Certo? Então, mais uma vez a gente fazendo aí uma análise precisa do mercado e alertando, galera, vai dar uma recuperada aí, tá? Então tira o dedo porque aqui a gente compra e vende, né? Aqui no MetaTrader é a única forma que você tem de lucrar na queda. Então o Bitcoin caindo, a gente vende, e quanto mais ele cai, mais positivo a gente fica, porque a gente está apostando na desvalorização. Se está subindo, a gente compra. Eu estou falando para você que é holder, você que compra aí na Binance, nessas carteiras de criptomoedas, você só pode ganhar na valorização. Então se você comprar agora, você pode perder. Ou ver o teu saldo encolher muito tempo e quem sabe se cair demais você perde tudo, né? Tá bom? Aqui a gente vende e pode cair a zero. A gente está no lucro. Valeu, pessoal. Forte abraço. Se você curtiu, deixa aí o like, se inscreve no canal e compartilha com os teus amigos. Me ajuda que eu te ajudo. Um abraço, pessoal.